Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E desta vez nós temos aqui alguns convidados especiais, por isso você não pode perder por nada, fique conosco até o final. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero que você se inscreva e também já dá o seu gostei, o seu like, porque isso é muito importante. Eu sempre explico para as pessoas que estão me acompanhando sempre que é muito fácil um canal de entretenimento crescer. Mas nosso canal, ele, além de ser um canal que fala da palavra de Deus e tem um cunho religioso, é um canal educativo. E na internet, principalmente no YouTube, todos os canais que são educativos crescem de forma mais lenta. Então você pode nos ajudar a crescer de forma mais rápida para que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Por isso é muito importante que você se inscreva no nosso canal, deixe a sua pergunta, a sua mensagem, seu pedido de oração, a sua sugestão aqui embaixo, ok? Isso é muito importante. E também divulgue esse podcast, porque eu acredito que vai agregar muito valor, não só na vida da sua família, mas na vida da igreja que você frequenta e de todas as pessoas que você quer bem. Então, envia o link deste podcast para todas as pessoas que você ama e você quer muito bem. E hoje eu estou recebendo aqui um casal muito especial, que é a Viviane Martinello e o seu esposo Telmo. Bem-vindos ao nosso podcast Amo Família. Pastor, é uma honra, né, estarmos aqui. Eu lembro que eu te escuto desde que eu tinha 15 anos de idade. Olha só que bom. Que não faz muito tempo. Que bom, faz que 10 bom. anos, faz 10 anos. Faz 10 anos. E eu lembro que o primeiro seminário que eu fui de jovens na época foi com você, e é uma honra muito grande estar aqui, de verdade. É um prazer para nós estar aqui, realmente uma honra. Repito o que a minha esposa disse. Quando eu me converti, comecei num processo de conversão, nas primeiras pessoas que eu ouvi foi o senhor, e trabalhou o conceito de família dentro de mim, de casamento. Então fica aqui já registrada a nossa gratidão e honra de estar aqui participando. E eu digo assim, me respeitem, né? Eu sou da época da fitinha cassete. Que bom, isso é muito bom. É interessante que eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo, né? E boa parte são mulheres. E aí, quando a gente vai ver os preletores do próximo evento, eu ouço todas elas, né? E essas mulheres que trabalham com a minha esposa, que trabalham comigo, elas falaram, convida para o evento a Viviane Martinello, pastor. Mas eu falei, será que ela conhece a gente? Será que ela vai atender o nosso convite, né? E aí foi muito legal que eu mandei um direct para a Viviane e ela prontamente respondeu e se disponibilizou para participar conosco, e é uma alegria. Nós estamos gravando esse podcast aqui em Água de Lindóia, no Hotel Monte Real, onde está acontecendo o nosso Encontro Nacional de Mulheres, e é um prazer muito grande ter vocês aqui. Bom, eu quero começar, vocês são pastores da igreja Abba Pai. Isso. Lá em Criciúma. Criciúma, Santa Catarina. Tem bastante alemão naquela região lá. Italianos, alemães, europeus. É uma região de colonização europeia. Eu lembro até que eu ministrei numa igreja lá, eu acho que é luterana. Exatamente. Luterana, exatamente. E como nasceu a igreja Abba Pai? Então, nós somos pastores há 17 anos. Né? E eu vim do berço católico, me converti, a minha esposa também veio na igreja evangélica, mas se converteu no meio do processo, nos casamos, e a gente começou a caminhar dentro de uma igreja evangélica na cidade. O Senhor nos transicionou de lá, e nessa transição a gente entendeu que teria algo que Deus queria dar para nós. A gente foi buscar em Deus, né? Teve alguns amigos, mentores, alguns profetas, né, profetizaram sobre nós. A gente foi entendendo, e aí eu trabalhei por 22 anos no Exército, né? Pastoreava e trabalhava, e aí o Senhor falou, olha, é tempo de servir um exército só, falou para minha esposa, e a Abba Pai nasceu aí, nesse processo dentro da gente primeiro, depois ficou exposto. E quantos anos tem a igreja? A igreja tem apenas 7 anos. 7 anos, isso. Hoje vocês têm quantos membros, mais ou menos? Entre 5 a 6 mil membros. Bastante.
Fizemos um batismo agora lindo, há 2 sábados atrás, com mais de 1.000 pessoas, 1.007 pessoas. Que lindo. E a Viviane tem um trabalho muito lindo que você faz, inclusive a Maísa, que ela é toda assim expansiva, né? E ela disse, não, eu fui lá e foi maravilhoso, extraordinário e tal. Qual é esse trabalho que você faz lá com mulheres? Então, esse trabalho, pastor, foi assim, uma grande surpresa de Deus. Porque desde que a gente começou a pastorear, meu marido foi chamado, né? E eu sempre estive na retaguarda dele, estive sempre apoiando. Para mim foi uma grande surpresa quando Deus me colocou nesse lugar de ministrar as mulheres. Eu sempre fui muito tímida. Eu até conto uma história que eu já desmaiei na escola, apresentando trabalho. Então a minha timidez era algo muito, assim, era um empecilho. Talvez eu não sabia para o chamado que Deus tinha para a minha vida. Eu tinha muita vergonha, muito medo de falar em público, era algo que eu tinha que vencer. E um dia na minha casa, a minha bebezinha, a minha filha hoje, eu tenho uma filha de 17 anos, que é a Vitória, e uma de 6, que é a Isabela. E quando a Bela tinha 1 aninho, eu estava muito exausta, muito cansada. E Deus, aquela noite, me chamou na madrugada para a sala e falou assim, filha, eu quero te entregar algo nas tuas mãos. Eu falei, Deus, eu estou muito cansada hoje, né? Meu dia foi puxado, limpando casa, cozinhando. Uma mulher comum, uma mulher normal, improvável. E aí o Senhor me mostrou o Juízes 5 que fala, levanta, Débora, desperta, Débora. Deus falou, eu preciso te despertar para algo que eu quero fazer no Brasil. E eu conto com você. E eu falei, comigo? Morando numa Nazaré, né? Uma cidade pequena, sem muita expressão. E no sul, né? A nossa cidade é a última do sul do estado, ali, de Santa Catarina. E eu falei, Senhor. E aí, naquela noite, o Senhor me entregou um propósito. Falou assim, filha, eu quero que você comece a ministrar as mulheres. Enquanto as mulheres trabalham, enquanto elas limpam a casa e cuidam dos filhos, eu quero que você comece a gravar áudios de livros. Vá para as editoras, comece a pedir autorizações. E eu pensei, as editoras não vão autorizar isso, é coisa da minha cabeça, não ouve Deus, né? De toda mulher tem isso, às vezes, será que é Deus que eu estou ouvindo? E aí as editoras, graças a Deus, elas disseram, ok, essa ideia é maravilhosa, é ótima, e eu comecei. E junto com os livros, eu gravava os livros por 10 minutos, as mulheres começaram, não tinham mais tempo de ler livros, começaram a ouvir os livros, trabalhando, limpando casa, cuidando dos filhos. Nisso eu comecei a ministrar, a me encorajar, meu marido, muito encorajador, né? Eu sempre digo que uma mulher que está sendo construída através do Senhor, usado, né? Deus usando o marido, então me dizia, amor, tem algo, quando tu fala tem uma unção, e eu dizia, não, isso é porque tu me ama, que tu é meu marido. Ele disse, não, quando tu fala tem algo diferente, e eu comecei a ministrar para as mulheres numa reunião dentro da minha casa com 10 mulheres. Olha aí. E elas começaram a gravar com o celular, e as mensagens começaram a viralizar pelo WhatsApp primeiro, e aí começaram a me pedir, grava, pelo menos em áudio, tanto que eu tenho um canal no YouTube, e que as primeiras ministrações são em áudio. Eu tinha muita vergonha de eles me filmarem, a gente já tinha a câmera, mas a gente não deixava. E foi todo um processo, meu marido o tempo todo, não, vai filmar hoje, tu vai ter coragem. E a equipe de mídias também da igreja. E ali foi. E de 10 mulheres na minha casa, hoje nós nos reunimos 2.000, 2.500 mulheres a cada 15 dias na quinta-feira. Meu Deus, que na Aba Pai Church. Ônibus, né? Outro dia tinha 4 ônibus, 2 vans, mulheres vindo de todas as partes do Brasil, fora as que vêm de avião. E dizem, né? O que falam é que um grande avivamento está acontecendo entre as mulheres. Né? Eu abri mão de muitas coisas que eram feitas em reuniões de mulheres. Eu falei, Deus, eu quero simplificar tudo isso, nós queremos a Tua presença. E a presença de Deus, pastor, é suficiente. Tem transformado casamentos, mulheres que estavam feridas por adultérios, feridas por separações, Deus restaurando famílias, restaurando o lugar, o papel da mulher dentro de casa, esse empoderamento que tanto se fala da mulher, né? Se ele for usado e interpretado da maneira errada, ele pode destruir uma família. Mas o empoderamento bíblico da mulher, ele é maravilhoso, ele é saudável, né? Ele não rouba o papel do homem. Na verdade, a mulher empoderada pelo Espírito Santo, ela sabe colocar o homem dela no lugar certo e respeitar isso, e os filhos, e ser... E aí nasceu a mentoria, porque de tanto pedido, pastor, é muito pouco, né? Só que a cada 15 dias, e muitas pastoras começaram a me procurar. Antes de você falar da mentoria, eu estou te ouvindo aqui, lembrando da mensagem que a Val pregou hoje. Não é porque é minha nora não, mas hoje ela pregou muito. E ela falou algumas coisas que, para mim, eu vou fazer questão até de colocar isso nas minhas redes todas. Porque ela falou algumas coisas muito interessantes. Você está falando, e eu fiquei pensando aqui na mensagem que ela pregou. Porque ela estava falando daquele
jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, né? E ela disse o seguinte: quem quer ser agente de milagre não pode ter vergonha, ou seja, tem que ter uma humildade suficiente para carregar uma marmita, porque aquele jovem era como se ele estivesse carregando uma marmita. Exatamente. Qualquer um diria, mas como Felipe disse, o que é isso para tanta gente? Verdade. Entendeu? Uau. E o comentário dele foi verdadeiro. Exatamente. Por que é isso para tanta gente? E de repente aquilo que aos olhos de Filipe era nada, foi suficiente para uma multidão ser alimentada. E a Val estava dizendo, Deus não está à procura de gente extraordinária. Ele está à procura de gente humilde e simples para fazer algo extraordinário. E que quer ser usado por quem é extraordinário. É verdade. Não é? Então, de repente, você pensou, pô, só tem uma marmita. Foi justamente o que eu pensei. E penso muitas vezes. Não é verdade? E aí Deus falou, não, vai ser suficiente para alimentar uma multidão. E aí não há dúvida de que é ele, né? Que é ele. Entendeu? Não há dúvida. Então, a sua fala, eu penso que serve de inspiração e motivação para muitas mulheres, que às vezes têm uma marmita e pensam, mas o que é isso? Mas só que nas mãos de Deus, entendeu? E a serviço do reino pode ser um banquete para uma multidão. Exatamente. E aquilo que nasce tão pequeno, de repente, pode alcançar o mundo. Não é? Eu lembro que o Douglas chegou para mim e falou assim, ô pai, olha, dá uma olhadinha nesse desenho aqui, ó, Jesus Cop, né? E eu olhei assim e falei, foi aqui nesse hotel. Eu fazia um encontro nacional de solteiros, ele mostrou isso aí para mim, acho que 8, quase 10 anos atrás. Ele mostrou para mim, eu falei, registra isso. Segunda-feira manda nosso escritório registrar. Isso daqui vai alcançar o mundo. Uau. Meu Deus. Entendeu? E aí ele começou fazendo um vídeo e ele não gostava muito de gravar. Eu que sempre motivei ele. Ele não gostava de computador, eu motivei ele. Aí ele pegava uma câmera lá, porque ele era diretor do meu ministério. Aí ele ia lá na sala dele, colocava lá uma como é que chama, Pedro? Aquela cama que ele tinha? GoPro. E fazendo os videozinhos, de repente, mesma coisa. De repente, 1.000 pessoas assistem, 2.000 pessoas assistem, 3.000 pessoas assistem. E falou, interessante. Aí ele colocou o segundo, o terceiro, o quarto. Hoje, milhões de pessoas assistem, não é? Então, as mulheres que estão nos assistindo, veja, seja sensível para ouvir a voz de Deus. Exatamente. E muitas vezes, Deus te empurra para o seu propósito usando outras pessoas que percebem o que você não consegue perceber. E no momento mais improvável, porque uma mãe com um filho pequeno, geralmente ela vai dizer, esse é o meu tempo de ficar, né, de molho. E foi naquele tempo mais cansativo, o bebê de 1 ano, quem mãe aí que tem bebezinho de 1 ano sabe, que é tão cansativo, né? O bebezinho já sabe andar, mas não tem noção de perigo. Exatamente. E foi numa época improvável que Deus decidiu dizer assim, eu estou te chamando. E aí, pastor Thelmo, eu acho tão fundamental o papel do homem que consegue discernir isso, entendeu? Eu conheço alguns homens que, em vez de ser uma plataforma de lançamento, eles se tornam um teto, uma limitação, até na vida da esposa. Fala um pouquinho sobre a importância e como é que você apoiou ela. É verdade. Eu gosto de ilustrar essa fala, resumir, ilustrar numa parábola que eu li num livro. Eu achei maravilhoso isso. Um homem foi fazer uma viagem, um alpinista, numa montanhas geladas com neve, e ele pegou um pedaço de musgo de uma árvore, de uma casca, lá naquela neve com frio verde, e botou na sua mochila na viagem e veio. Desceu na sua casa, desfez a sua mochila e pegou aquele pedaço de musgo e botou no jardim dele lá, num lugar do jardim. Passou 2 semanas, ele foi lá, aquele musgo estava com orquídeas lindas, flores maravilhosas que ele nunca tinha visto. O musgo é o mesmo, não mudou nada do musgo. O que mudou foi o ambiente. Ele estava num ambiente hostil, frio, dominador, manipulador. Agora ele está num ambiente claro, leve, com ventilação. Arejado. O homem tem o poder de fazer o ambiente. Então, o ambiente que eu vou fazer vai gerar ou vai
travar. Então, se eu sou grosseiro, sou hostil, sou egoísta, penso no meu ministério, veja a mulher como secundária. A mulher não é secundária no ministério, é uma só carne. Exatamente. Então, eu brinco sempre que ela era a esposa do Telmo, né? Agora eu sou o marido da Vivi. Eu vou por aí, as pessoas seguram a mochila aqui, quem é você? Eu falei, sou o marido dela. E tem gente que fala, cara, você não te incomoda? Eu falei, como que eu vou me incomodar se a pessoa que eu mais amo, que é carne da minha carne, que caminha comigo, é um só corpo, está vivendo algo em Deus. Meu Deus. Então, isso é celebrativo para mim. Exatamente. Ela vivendo, eu estou vivendo. Assim como quando eu vivo algo, ela vive. Então, eu trabalho no contraponto dos homens lá, né? Ela faz uma reunião numa quinta, na próxima sou eu. Então, a gente tem reunido homens e mulheres para trabalhar esse processo, porque um homem pode ser esse ambiente para florescer ou não. Sim. E esse poder está sobre nós. E que lindo. E os homens precisam entender. A minha esposa, ela gerencia isso de forma tão leve. Já aconteceu assim, de eu estar num lugar, né? E aí chega assim, algumas senhoras que admiram o meu trabalho, falam, a senhora tira uma fotografia minha com o pastor Josué? E ela faz isso com a maior espontaneidade, com a maior alegria. O grande segredo é você saber quem você é. Exatamente. Não é verdade? E conhecer quem é que está do seu lado. Aí você não tem problema. E isso é maravilhoso. Agora, fala um pouquinho dessa mentoria, porque o meu próximo assunto que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre essa questão. Será que a igreja está preparada para as demandas desse tempo? O Douglas, com frequência, quando a gente conversa, ele diz, olha, pai, eu acho que muitos líderes estão respondendo perguntas que já não estão sendo feitas mais. Porque agora são outras perguntas. E eu percebo que algumas igrejas estão meio desatualizadas, elas estão meio atrasadas em relação a isso, porque hoje as demandas são outras. E eu acho muito importante essa mentoria que vocês fazem, porque, de certa forma, vocês estão preparando a igreja para dar uma resposta para esse novo tempo. Exatamente. Uma das coisas que eu e o Telmo a gente preza muito é andar sendo dirigido pelo Espírito Santo. É algo que tu pode perder a direção do Espírito Santo muito fácil quando você acaba colocando o ministério em primeiro lugar, colocando talvez desejos pessoais em primeiro lugar, e a gente sabe o quanto desgastante o ministério pode ser, e se você não caminhar com o Espírito Santo, você vai caminhar perdido, achando que está produzindo e na verdade está perdido. Então eu acredito que hoje, vamos dizer assim, no Brasil, vamos falar do nosso país, existe um grande déficit de líderes maduros, saudáveis e que ouvem a Deus. A gente vê muitos querendo andar na plataforma um do outro. Tá dando certo? Vamos correr para onde está dando certo. Essa plataforma sendo agora levantada, vamos correr para lá para ser levantado junto. E quando a Aba Pai nasceu, quando a gente começou a perceber o que Deus estava fazendo, o Senhor falou assim conosco, eu sou o Pai de vocês, eu sou o Deus de vocês, me ouçam. Caminhem ouvindo a minha voz. Aquela palavra que fala, né? E vocês ouvirão uma voz, né? Quer dizer, esse é o caminho, andai por ele. Então, eu acredito que as respostas que a igreja necessita, e essa geração precisa de referenciais, nós sabemos o quanto escasso de referenciais, e não referenciais somente no púlpito, mas um referencial de família, de uma família saudável, referencial de verdade, de uma integridade, de o que eu vejo no púlpito, o que eu vejo pastoreando a minha igreja, a mesma coisa que nós encontramos em casa, quando paga as contas, no trato com a família, existe nós sabemos que existe esse déficit. Então eu acredito que hoje, né, os líderes que estão ouvindo a Deus são como Josué e Caleb, eles não estão mais reclamando da geração que passou, eles estão rapidamente se preparando para treinar a próxima geração. Eles estão caminhando nesse lugar, eles sabem que o deserto já não é mais o lugar deles, e eles já estão visualizando e entendendo os segredos de Canaã, né, dessa terra prometida. Então, essa é a minha visão. E o Casa de Isabel, Casa de Jetro, que é a nossa mentoria para mulheres e homens, veio justamente para isso. Muitas pastoras me perguntavam, como você venceu a timidez? Né? E não é só uma questão de vencer a timidez, eu digo assim, Deus me empurrou para esse lugar, né? Eu jamais me promovi, eu jamais fiz algo para promoção, eu fui obedecendo a voz de Deus. E claro, tem até uma pergunta interessante, né? Toda esposa de pastor deve ministrar e deve estar à frente? Eu digo assim, eu digo que toda esposa de pastor é pastora junto com o marido. Agora, aonde ela vai estar pastoreando é chamado de Deus, entende? Mas ela está junto. Claro. Ela está junto com o marido, seja nos bastidores, como muito tempo eu fiquei nos bastidores, auxiliando ele, ajudando. E hoje estou um pouco
estamos ao lado, não estou à frente, estou ao lado, junto na batalha, cuidando das mulheres, ele cuidando dos homens. E muitas pastoras me perguntavam, como que é, pastora? Como tu dá conta de ser esposa, de ser mãe, de ser filha? Eu tenho pais, meus irmãos, tenho uma avó de 89 anos, cuidar das pessoas da igreja, ministrar fora, cuidar das mulheres da igreja. E aí, tantas perguntas, aí eu tive a direção, porque Isabel, quando recebeu Maria na sua casa, as duas estavam gerando, né? O anjo deu um spoiler para Maria, olha, está vindo sobre você o Espírito Santo, mas a tua parenta, Isabel, ela também está grávida no 6º mês, só que ela está escondida. E eu vou te conectar, Isabel, uma mulher adiantada no processo, que vai te ajudar. Eu te dei um propósito, mas você precisa de alguém para te ajudar a gerar esse propósito. E o caso de Isabel é isso. Mulheres que estavam perdidas têm um grande chamado em Deus, se descobrirem. É uma casa de Isabel para serem mentoreadas, cuidadas. E uma coisa muito importante que Isabel me ensinou, Isabel sabia que o que Maria gerava era muito maior do que ela gerava. Ela carregava João Batista, que ia preparar o caminho, mas Jesus era Jesus, né? E Isabel não matou o que Maria carregava por inveja, por ciúmes, por competição, por comparação. A gente sabe que isso hoje dentro da igreja é algo muito grande, não só entre as mulheres, né? Temos dificuldade de celebrar os frutos dos outros, o ministério do outro. Inclusive até a Val falou muito forte sobre a simplicidade. Exatamente. Né? Sabe, é tão necessário hoje uma voz, né? Por exemplo, na nossa casa de restauração de casamentos, toda vez que a gente conclui uma imersão, eu dou uma tarefa, né? Eu dou uma tarefa para as mulheres e para os homens. Eu dou várias tarefas. Uma delas é durante 21 dias ouvir o Douglas, não é? E durante 21 dias ouvir o Joyce Meyer, né? Por causa da mentoria que ela dá em função das experiências, da idade e tal, né? E como é necessário, eu fico tão feliz ao ouvir você, porque nós estamos precisando hoje de vozes na internet que tenham maturidade, que tenham inteligência espiritual, que tenham experiência com Deus. E quando você fala, olha, nós queremos ser sensíveis à voz de Deus, né? Porque hoje existem muitas vozes que, olha, eu chego a dizer que é veneno na panela. Entendeu? É veneno na panela, que está contaminando. E como é bom saber que você tem essa consciência e sabe da sua responsabilidade de dar uma direção acertada. Agora, pastor, você faz um trabalho de mentoria com os homens também. Isso. Paralelo ao curso, aos cultos delas, né? A gente começou o culto de homens também. E aí eu trago um sacerdócio para os homens. Quais são os pontos hoje, assim, quais são os pilares que você vem insistindo com os homens no seu trabalho? Se eu pudesse resumir numa frase, eu poderia resumir em sacerdócio. Ótimo. Recuperar o sacerdócio. Só que o sacerdócio ele é muito mais amplo do que apenas ser um sacerdote na nossa imagem até romana, que é o que representa dentro da igreja. O sacerdócio é aquele sacerdócio pleno, íntegro, integral. Então, o que eu trago para os homens? Primeiro, recuperando, volta para casa. Né? Volta para casa. Você está dando presente para os seus filhos, mas ele quer a sua presença. Você está sendo como Naamã, guerreiro lá fora, leproso em casa, trabalhando o caráter. Eu falo que o caráter, a unção é uma espada, mas o caráter é um escudo. O que protege uma casa é o caráter. Quando Paulo está levantando líderes para a igreja, ele trabalha 17 fatores com Tito e Timóteo. 16 é caráter. Um é dom, a imposição de mãos que era o dom. Então, se Paulo foca nisso, o homem, a Bíblia foca no caráter do homem. Isso é tão forte que Saul, entre Saul e Davi, o erro de Saul foi desobedecer para não chegar ao profeta. Davi cometeu erros maiores, mas quem era um homem segundo o coração de Deus? Era aquele que quebrava, que se desmanchava, aquele que voltava-se para Deus. Então, eu falo para os homens, há uma graça disponível para os corações quebrantados, mas volta. Volta para casa, volta para a família, trabalhando essa integridade de sacerdócio. Quando você é um bom funcionário, você glorifica a Deus. Quando você prega bem, você glorifica a Deus. Mas quando você leva a esposa para jantar, você glorifica a Deus. Trazer essa integridade de culto. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu brinco sempre que homens é garimpar ouro. É uma tonelada de rejeito para uma grama de ouro. É um trabalho. Eu escrevi um livro chamado Seja Homem.
A intenção desse livro é exatamente essa. Seja homem. No fundo, o que as esposas querem é que a gente seja homem. É verdade. É simples, parece, né? Mas é profundo. Ser homem. Na sua hombridade, no seu caráter. Davi disse para o seu filho, ser homem, ser tu homem. E isso nasceu até de um aconselhamento. A esposa e o marido discutindo, certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado. E ela calou. Ela calou. E ele começou a falar, e ela calou. Aí o pastor, você não quer falar mais nada? Não, pastor, eu cansei. Eu só quero que ele seja homem. Essa frase destruiu o cara, né? Ouvir da esposa, só quero que seja um homem. Então, o trabalho com os homens é esse, é um reposicionamento. Eu tenho uma frase na contracapa que é assim: um homem posicionado corretamente muda uma geração, mas um homem posicionado de forma errônea também muda. A gente trabalha com presídios, nós evangelizamos nós mesmos nos presídios. Temos um projeto, trabalhei no Exército com um projeto com crianças órfãos, meninos com problema de comportamento, 30 meninos dentro do quartel o dia todo. Eu cuidava deles por 7 anos, eu cuidei deles. De 30, 27, não tinha pai. Meu Deus. É uma ausência paterna. Então, o pai saindo, ele pode estar vivo. Mas o pai saindo da vida do filho, ele abre um buraco para outras coisas. Algo ocupa. Né? O pastor Lucélio sempre fala isso. O que é um demônio? O demônio é um anjo fora do lugar. Então, quando eu, homem, estou fora do meu lugar, eu abro um espaço para demônios. Sim. Então, quando eu entendo o meu lugar, eu não preciso... não é orar em línguas domingo à noite. Ok, isso é dom. Mas guardar a língua na segunda vai expressar o meu caráter. Essa expressão do homem do dia a dia. Então, esse trabalhar com o homem é extremamente cansativo, trabalhoso, mas lucrativo. Quando você encontra o ouro, ele é ouro. Aquele valor, e as famílias se convertem. É algo impressionante quando o homem se posiciona. Porque o próprio Paulo, quando ele diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salva tu e a tua casa, tem pessoas que não entendem muito, porque não conhecem o fundo histórico. Mas naquela época a família era patriarcal. E na família patriarcal, a figura do pai era soberana. Ou seja, a direção que o homem apontasse, obrigatoriamente, a família tinha que ir. Então o que Paulo estava dizendo? Cara, se você for salvo, você vai levar toda a sua família à salvação. Há um chamado de liderança e governo no homem. Não é posição maior ou menor da mulher. Exatamente. Até eu brinco. Função diferente. Até eu brinco que lá em casa eu sou São Paulino. A minha esposa é São Paulino. O Pedro é São Paulino. O Douglas é São Paulino. Tá tudo bem por aí. Entendeu? A Letícia é São Paulina. Meu genro é São Paulino. Meus netos são São Paulinos. Olha o poder de influência do homem. Ainda bem que não era corintiano. Aí eu brinco com o pessoal. Gente, nós exercemos esse poder quando fazemos um bom trabalho. Porque os nossos filhos se apaixonam por aquilo que nós somos apaixonados. Ultimamente, Deus tem me dado uma palavra muito forte aos pais com base no Salmo 23. Porque eu sempre entendi assim, no momento em que um homem engravida uma mulher, Deus o unge a pastor de um pequeno rebanho chamado família. E eu preciso ser um pastor tão extraordinário como pai, que os meus filhos possam escrever uma poesia dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada falta. Uau, que lindo isso. Você tá vendo? E nem sempre os pais estão exercendo tão bem assim o seu papel. E eu venho trabalhando tanto essa questão da paternidade, que eu ministrei agora na Lagoinha de São Paulo, foi essa semana, e foi tão impactante, mais uma vez, que eu falei para minha esposa: eu vou morrer pregando sobre paternidade, porque para mim esse é o grande vazio. É o grande vazio. Hoje eu preguei sobre vencendo a ansiedade. Aí eu estava ouvindo um pastor César, ele é um médico. Eu nunca tinha feito essa relação. Ele falou que toda ansiedade tem um contraponto em relação à paternidade. Uau. Ele falou que é o seguinte: quando é que a ansiedade entrou na vida do homem? Quando Adão se desconectou do pai. Uau, verdade. Entendeu? E aí, quando você lê o Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre a ansiedade, isso eu falei aqui hoje, aí eu fiquei prestando atenção no capítulo 6 de Mateus, Jesus falando de ansiedade.
ele, por 8 vezes, ele chama a nossa atenção apontando para o Pai. Ele fala, ó, o vosso Pai, entendeu? Olha, o teu Pai, ó, o vosso Pai. Quando você orar, fala assim, ó, Pai Nosso. E depois ele fala de ansiedade. E é interessante, porque aí o César diz o seguinte, ansiedade, numa perspectiva espiritual, é você olhar a vida com os seus próprios olhos e não com os olhos do Pai. Então ele falou, quando você olha a vida a partir dos olhos do Pai, é porque você encontrou descanso nele. Uau. Entendeu? Então realmente, quando eu fico muito feliz também quando você está batendo, não é, nesse sacerdócio, volta para casa. Entendeu? Isso é poderoso. Eu sempre digo, se nós conseguirmos resgatar, certo, esse posicionamento do homem dentro de casa, nós estaremos, de repente, salvando uma geração. Uma geração, acredito nisso. Nós estaremos salvando uma geração. Agora, tem um outro assunto que eu queria também abordar um pouco com vocês, porque, na verdade, nós estamos ainda enfrentando resquícios, ou por que não dizer ainda muito, dessa pandemia global que ninguém estava esperando e acho que ninguém imaginava que nós passaríamos por isso. De repente, certo, nós voltamos para casa na marra. Verdade. Volta para casa na marra, né? Você acha que esse voltar para casa obrigado, né? Esse distanciamento social obrigado, essa reclusão da família afetou ou revelou que já não estava legal? Como isso afetou a mulher, principalmente? Bom, quando um mês antes de a pandemia chegar, uma quinta-feira, Deus falou, eu tinha uma palavra pronta e eu estava no momento de oração me preparando. Deus falou assim, você vai ministrar voltando para casa, para as mulheres, um mês antes da pandemia. E eu falei da necessidade das mulheres voltarem para casa, mas não só no sentido físico, porque às vezes você volta, está lá, mas você não está, o coração está longe. E eu ministrei sobre isso. Para as mulheres foi um grande desafio, eu acredito, porque elas ficaram dentro de casa com os filhos, com o marido, todo mundo junto ali, né? E a mulher, ela tem um papel muito importante dentro de casa de organização, né? De equilíbrio. Eu acredito, pastor, que a pandemia trouxe muita coisa à luz, mais do que ela mais revelou do que promoveu, entende? Eu acho que Deus permitiu que ela viesse para trazer muitas revelações. Inclusive, eu ouvi de maridos, nós como pastores, né, tivemos bastante gabinete com homens e mulheres que não estavam mais se suportando. Mas é porque eles nunca tinham tempo a sós, nunca ficavam em casa. E de repente se conheceram, começaram... A gente amou, na verdade. A gente, nesse ponto, a gente... que coisa boa. Para nós foi um presente, né? A agenda estava lotada. Eu falei, glória a Deus, eu vou ficar em casa. Mas muitas pessoas começaram, então, a enfrentar muitas das coisas que elas estavam empurrando para baixo do tapete. Né? Enfrentando situações difíceis. Então, eu acredito que também com as perdas que todos nós tivemos, né? Nós tivemos uma perda muito grande da nossa sogra, da minha sogra, Tereza. E foi algo muito difícil. Eu acho que tudo isso remodelou muito a nossa vida, né? Eu então repensamos em muitas coisas. Até essa decisão minha de ano que vem viajar menos, né? De estar mais em casa, de estar... eu percebi muito, já sabia, mas Deus nos deu um laboratório muito lindo de o que é estar em casa e o que isso significa. Isso trouxe muito benefício, mais do que malefício. Eu também, antes da pandemia, eu estava... Na verdade, eu já vinha viajando há 30 anos. Eu e a minha esposa trabalhamos muito para construir a casa dos nossos sonhos, né? E aí nós construímos um condomínio, a nossa casa, ficou bem legal. Todo mundo que vai lá até hoje fala, Josué, esse lugar aqui é um paraíso e tal. E eu nunca tinha desfrutado da minha casa, tipo, uma semana toda. Olha. Meu Deus. Não é? Eu ficava em casa, viajava, daqui a pouco eu ia para o escritório. Tal. E aí quando o Pedro não era casado ainda, ele lembra bem, quando nós ficamos em casa, era eu, Pedro, minha esposa e a Elisama, uma filha adotiva, também estava lá. E aí eu lembro que todos os dias, né, a gente sentava à mesa no almoço. Olha, que gostoso isso. Rapaz, foi tão bom que quando eu recebi o primeiro convite para sair, falei, Rose, eu tô arrumando essa mala com a triste. Exatamente. Uma depressão para arrumar Eu tô arrumando, de primeira era aquela alegria, até falei, Rose, eu tô saindo aqui só pela graça, só pela graça. E hoje a gente sai, e eu fiz a mesma coisa. Agora eu fiz assim...
novo planejamento para sair um pouco menos também, para ficar um pouco mais, principalmente voltado ao nosso espaço Amo Família. Mas eu também penso como você, a pandemia, ela não promoveu a quebra, não é verdade? Ela revelou o que já estava quebrado. Porque, por exemplo, vocês, eu e muitos outros que eu conheço, que estavam bem, ficou melhor ainda. Exatamente. Né? Se a mesa já era importante, se tornou mais importante ainda. Se estar em casa já era bom, ficou melhor ainda. Agora, muitas pessoas nunca viveram a realidade do lar, não é, pastor? É verdade. Muitos homens, não... teve cara que falou assim, pô, agora que eu estou descobrindo que sou pai. Tem 3 filhos aqui, um de 19. Aliás, quem é você? Sua esposa, né? Chegou nesse... Exatamente. Não, foi uma revelação de uma realidade já existente, né? Exatamente. Agora, tem uma outra questão. No exercício do meu ministério, eu percebo muita gente, como Naamã, não, é Naamã, né? O leproso lá. Ganhando todas fora de casa, mas quando ele volta e tira a indumentária, o que se vê é lepra. E eu sempre digo que a pior lepra é do caráter. E eu tenho insistido nisso. Eu falo para as pessoas, gente, eu tenho uma declaração de missão pessoal que eu compartilho com os pastores que eu dou mentoria. Eu aprendi isso com Jonathan Edwards. Ele tinha 70 resoluções, e essas resoluções ele escreveu quando tinha 20 anos. Uau. E elas governaram a vida dele como uma bússola. E todos nós precisamos ter. Exatamente. E eu tenho. Então, um dos pontos da minha declaração de missão pessoal é exatamente isso. Eu decidi ser aprovado primeiro na minha casa. Uau. Porque senão não faz sentido eu ter a aprovação de todo mundo fora de casa. Eu vou ser um blefe. Até porque pelo Senhor estaria sendo reprovado. Exatamente. Então, o que eu iria perguntar para vocês, eu percebo que vocês também têm essa mesma concepção, essa visão, essa preocupação. Às vezes as pessoas olham para a minha família e se inspiram, e talvez a mesma coisa aconteça com vocês, olha para frente de vocês. Como é que vocês conseguiram, então, por exemplo, vocês lideram uma igreja de um tamanho expressivo, não é? Vocês têm um trabalho intenso, ministerial. Como é que vocês conseguiram esse equilíbrio entre vida pessoal, vida conjugal, vida familiar, vida ministerial, sem perder os filhos, sem se perderem dentro de casa? Então, pastor, eu aprendi há 10 anos atrás, 2009 para 2010, eu aprendi um princípio de prioridade e urgência. Isso. Urgência, tudo é urgente. Prioridade é prioridade. E geralmente as urgências vêm de fora, né? Não, vem de fora e é urgente para alguém. Para alguém, Mas vai roubar a minha prioridade. Exatamente. E se roubar a minha prioridade, daqui a pouco eu também tenho urgências, que eu vou ter que procurar alguém. Então, o que eu entendi? Eu tinha uma listinha de virada de ano, de pedidos. Nada contra quem faz, tranquilo. Mas naquele ano, eu aprendi a fazer uma lista nova. Eu fui para Deus, peguei um papel, uma caneta e falei, Deus, eu quero fazer uma lista que tu quer que eu faça, uma lista. Para 2010, 2011. E aí eu botei lá, primeiro na lista. E Deus falou comigo, seja um bom marido. Fechou. Segundo, seja um bom pai. Falei, ok. Terceiro, seja um bom cristão. Quarto, Deus não falou nada. Falei, senhor, quarto, quinto, ministério, casa, trocar de carro, viajar, conhecer, tal, fazer curso. Não, filho, se você for um bom marido, se você for um bom pai e for um bom cristão, descansa o resto. O resto eu faço. Pastor, eu descansei nisso. Eu tenho prioridade. Semanalmente, 10 dias, eu saio para jantar com ela. Mas pode ter fila até na China me esperando. E tem. Urgências vai ter sempre. De todo dia. Eu saio para jantar. Se tem dinheiro, jantarzinho romântico. Não tem um x-salada partido. Não, é aquilo que dá para fazer. Chupa o sorvete, acabou. Não, rir com outra, ela é minha prioridade. Se eu perder o meu casamento, primeiro, eu estou desautorizado como pastor. Com certeza. O apóstolo Paulo orienta Timóteo nisso. Se eu perder os meus filhos, estou, de novo, desautorizado como pastor. Então, como que eu quero ser um bom pastor sem ser um bom marido antes? É só uma questão de prioridade. Então, eu aprendi de um missionário americano algo muito legal. Eu levo isso para a minha vida.
a lista de prioridade. Então, para quem está nos ouvindo, uma lista. Imagina que eu sou um professor e eu estou com uma lista na mão aqui. Lista de prioridade do Telmo. Tá? Primeiro na lista a maioria vai dizer que é Deus, né? Mas nessa lista de prioridade da nossa vida, o primeiro não é Deus, o primeiro é a família. Eu sei que a maioria da mente evangélica já dá uma travada, né? Como, primeiro é Deus, tem que ser Deus. Esse cara tá herege, né? Primeiro é família, primeiro é Deus. Não, primeiro é família. Nessa lista, o segundo é o meu trabalho. Porque se eu tenho um trabalho para sustentar minha casa, quando eu falo família, já está os filhos e a esposa aqui, né? Segundo é meu trabalho. Eu vou sustentar a casa. Se eu tenho um trabalho, é ali que eu sustento a minha família. Sim. Então, é meu trabalho. Terceiro, o ministério. Se você tem um ministério, esse ministério também vai estar numa ordem de prioridade, não de uma sequência da minha vida. Sim. Ok. A pergunta, onde está Deus na lista? Pergunta, não. Deus é a lista. Quando ele me deu a minha esposa, ele não vai disputar com ela. Quando ele me deu meus filhos, é igual ele deu o jardim para Adão. Ele falou, Adão, é meu jardim, então cuida para mim. Cuida, protege. Então, quando Deus me deu o ministério, ele não quer que dispute. Ele é Deus na minha vida. Então, quando eu cuido da minha esposa, dentro dessa ordem, eu estou cuidando daquilo que é de Deus. Eu estou colocando Deus no primeiro lugar. Então, Deus não vem disputar comigo no dia a dia lugares. Se o meu coração é dele, só há um Deus na minha vida. O resto, a lista do dia a dia dessa vida, ele me deu para administrar. Assim como ele falou para Adão, cultiva o jardim e protege o jardim. Espera aí, qual era o trabalho de Adão? Cultivar. Interessante, pastor, que a palavra cultiva a mesma raiz de Romanos 12, que é culto racional. Ou seja, quando ele trabalha na terra, lavra a terra, ele está cultuando o Deus que deu o jardim. Então, quando eu levo ela para jantar, eu cultuo a Deus. Isso tira a dicotomia e traz uma integralidade no sacerdócio, inclusive. Exatamente. De você saber que levar a filha no cinema é tão santo, é tão precioso, como estar domingo à noite com as mãos levantadas. E um não substitui o outro. Não. São importantes. Mas a prioridade, se trocada, eu posso perder. E se eu inverto aqui, é tão sério, séria essa questão da prioridade, que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas quando ele casa, não. Já muda. Inverte. Ué, que não quer dizer que as coisas do Senhor não são importantes? Não, o ministério é importante, mas depois. Então, isso para mim é um norte que a gente segue. Se a gente não for aprovado em casa, por isso que eu e minha esposa, se a gente não atravessou o Windows, não está legal, né? Eu tenho um italiano que habita em mim, eu brinco, né? Que eu tenho que eu achei que ele tinha morrido no batismo, mas ele sabe nadar. Ele saiu do outro lado do rio lá. E às vezes eu preciso, né, trabalhar o domínio próprio, o temperamento, tudo. E quando a gente não está tão legal, a gente senta, peraí, a gente não pode andar. Vamos parar. Para. Eu falei esse dia numa live para pastores, eu falei, perdeu seus filhos? Deixa o microfone e o ministério. Recupera o seu ministério. Esse dia minha esposa falou duro para um casal assim. Eu lembro que ela falou assim para ele, não é hora de você investir no seu ministério. Uau. É hora de você resgatar sua mulher. E é exatamente isso que acontece. Inúmeras mulheres me procuram querendo ser relevante na internet, porque hoje o Instagram, né, as redes sociais, querendo cuidar de outras mulheres. Eu recebo muitas mulheres assim. E quando você olha para casa dessas mulheres, os filhos estão completamente abandonados. Exatamente. Elas estão no ministério, elas são intercessoras, elas são isso, são aquilo, mas os meninos não comem, os meninos não tomam banho, os meninos não são cuidados. O marido só tem a diaconisa, não tem mais a esposa? Não tem mais esposa. Eu lembro que eu falei para o Telmo, eu falei para ele, antes de Deus fazer tudo isso comigo, em 2007, Deus falou assim para mim, larga ministério, microfone, plataforma e volta para tua casa e faça das suas filhas as suas primeiras discípulas. Não tente discipular outras mulheres sem antes ter as suas filhas cuidadas e mentoreadas. Esse é o princípio. E eu lembro que foi difícil para mim, mas eu fiquei 1 ano longe das plataformas e Deus falou para mim, o apoio do teu marido no ministério não vai ser nem no ministério, você vai apoiar ele fazendo a comida que ele gosta, passando as roupas dele, deixando a casa organizada para que ele tenha essa facilidade. Eu falei, meu Deus! E foi tão lindo isso, para mim me construiu o caráter de uma mulher realmente que não está usando Deus para ter uma conquista pessoal, porque muitas mulheres ainda pensam, né? E Deus falou assim, eu quero que você me ame, e ame aonde eu quero que você esteja. Muita gente ama a Deus porque Deus vai colocar lá no lugar de honra. A verdade, quem tem que ser honrado é Deus. E outro lugar de honra para Deus, na perspectiva divina,
nem sempre é a plataforma. Exatamente. Nem sempre os Instagram, aplausos, os likes. Minha esposa, por exemplo, ela não prega, ela não gosta de... se ela quisesse fazer, faria, porque às vezes eu fico vendo ela aconselhar a pessoa, eu falo, meu Deus, se ela dissesse isso aí para as mulheres em público, ia ser rico. Assim, muito rico, mas ela, não, Josué, eu não fui chamada para isso e tal. Aí o que acontece? Aí eu fico vendo ela me servir em casa. Um dia eu falei, pô, Rose, trabalhei muito hoje, acho que eu ministrei umas 5 horas de pé e tal, né? Tô conversando com ela assim, vou tomar um banho, tomei um banho, sentei no sofá para assistir um jornal. Daqui a pouco lá vem ela, não pedi nada, não reclamei, né? Daqui a pouco vem ela com a bacia, com água morna, e colocou os meus pés dentro. Uau. Entendeu? Aí ela trouxe assim uma lixa, trouxe um cortador de unha, trouxe um creme, aí deu um trato no meu pé, assim, cortou as unhas, passou uma lixa, enxugou, depois passou e saiu, assim. Olha só, no céu, quem vai receber o maior galardão? Você está me entendendo? Quem serve mais. Você percebe? Então, agora ela tem plena consciência, tipo assim, olha, se eu cuidar bem do meu marido, ele vai fazer um bom trabalho no seu chamado. Verdade. E eu me realizo nele. Você está me entendendo? Então, as mulheres precisam ter essa consciência. De repente, você, esposa de pastor, se você servir bem ao seu marido, para que ele sirva bem ao Senhor no que ele faz, você vai, aos olhos de Deus, você é tão importante ou mais do que ele, dependendo do que você está fazendo. Entendeu? Então, eu sempre tenho dito, e isso eu ouvi do pastor Júlio Vertulo, ele diz o seguinte, pastor, você já percebeu que antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, ele falou de forma implícita no texto antecedente, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e eu sei para onde estou indo. Então ele disse, olha, quem sabe quem é, da onde veio e para onde está indo, não tem problema de servir não ninguém. tem problema lavar os pés do outro, entendeu? Então às vezes as mulheres estão com essa dificuldade, entendeu, de cumprir o seu chamado de esposa, porque elas acham que isso diminui elas. Que diminui e que propósito tem a ver com esposa, isso não é nada disso. Às vezes, o propósito de Deus para a vida da mulher é cozinhar bem para um grupo de pessoas que está fazendo um trabalho que aparece mais, mas que aos olhos de Deus é tão relevante quanto. É verdade. Não é verdade? Isso não só para a mulher, eu acredito que o cristão, a igreja, deve entender Jesus redefiniu grandeza com o balde e com a toalha. Então, eu acho que é um princípio de servir, né? Exatamente. Para a mulher, para um homem. Vamos dizer, a minha esposa, Deus está soprando, Deus está levantando, e eu? Não. Como assim, Deus? Porque vai para casa. Porque eu quero tu. Como? Se eu estou entendendo que ela está sendo bênção para mulheres que vão restaurar seus casamentos. Meu Deus. Estava ouvindo um testemunho agora aqui de uma irmã que estava 1 ano separada, começou a ouvir ela, entrou no SOS, né? No SOS, vão renovar os votos agora. Olha que lindo. Deus usou ela. E como é que eu vou ficar com ciúme se o meu Deus que eu amo está usando a minha esposa para ser uma bênção? Exatamente. Eu sei quem eu sou em Deus. Acabou. Eu quero que o nome do Senhor suba. Se é por ela, por mim, pouco importa. Maior é quem serve. Claro. Seja ajudando com a água nos pés, exatamente, ou seja na plataforma. Exatamente. Vamos caminhando para o final. Esse papo que está tão bom que a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, não é verdade? Coisa boa. Como que vocês veem a igreja online? Porque hoje, eu acho que é inevitável, não tem como nós fugirmos dessa realidade. A gente tem uma igreja presencial, mas a igreja online é uma necessidade também. Mas como é que a gente investe na igreja online sem enfraquecer a igreja presencial, né? Pode completar depois, mas é uma faca de 2 gumes, porque o online é inevitável, o online é forte, mas ele não é vivo. Sim.
O João escrevendo sua carta, ele fala: anseio estar convosco para olhar nos olhos e falar aquilo que eu preciso. Nada substitui o abraço, nada substitui a experiência, olhar, né? Nada, a experiência. Por exemplo, você pede a comida do Outback, do Coco Bambu para comer em casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma Quando coisa. você senta à mesa lá e tem a experiência. Né? Nada substitui essa mesa. Então, nós temos que dividir aqui. Igreja. Igreja, ela é presencial. Ponto. A expressão online, ela é uma ferramenta maravilhosa de evangelismo, até de mentoria, mas nunca, não substitui. Eu falo que é um step hoje, para muita gente. Está sendo ainda. Um step. Step é aquele pneu para substituir o pneu mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente poderia minimizar isso, sei que você pensa em relação, a Viviane também, a gente pode minimizar isso se a gente usar, por exemplo, o online, mas para assistir em um grupo de pessoas presencialmente. Eu acho que a gente pode minimizar, entendeu? Porque se eu tenho um telão lá, certo? Meu pastor pregando ao vivo, né? E eu tenho aqui 30 pessoas celebrando a comunhão, entendeu? É a igreja se reunindo. A gente teve essa experiência nos Estados Unidos, né? A gente foi para Dallas. É verdade. Fomos convidados para ir num culto pela manhã. Chegamos lá, a igreja lotada, uma mega igreja lotada, e no telão o pastor ministrando. Eu falei: Thelma, não estou acreditando. O que é isso? Thelma, cadê o pastor? Porque o brasileiro não consegue enxergar dessa forma. Era do Steve Furtick? Da Gateway. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eles colocaram um vídeo do pastor que ele gravou esse culto no sábado, era domingo pela manhã. Então ele gravou ao vivo. Ele passa em todas as igrejas. E eu falei, mas aquilo ali é minimizar. Mas tem a vida da igreja local. Missa infantil está acontecendo, comunhão está acontecendo. Você abraça, você conversa. Gente orando, tudo. Era só uma mensagem. Talvez seja um futuro aí próximo, né? Isso pode acontecer. Não, o Steve Furtick faz isso em todas as igrejas dele. Mas é só que acho que ele prega ao vivo, né? Isso, ao vivo, para todos ao mesmo tempo. Mas eu acredito nisso, que nada vai substituir. Pode vir a tecnologia que for, pode você ficar com o prospecto transladado lá, mas não está, que não dá para tocar. Holograma, né? Holograma. Pode mas nada vai substituir isso. Você quer ver? Quando veio a pandemia, eu fiz 6 SOS casamento no Zoom. E era igual que eu faço presencial, de quinta a domingo, de manhã, à tarde, à noite e tal, né? Igual eu faço presencial, assim, com a mesma intensidade. Mas o pessoal vinha no presencial depois. Foi, mas você não fez? Não, pastor, aqui é diferente. Exatamente. Aqui tem sala terapêutica, aqui tem essa energia, entendeu? Do grupo, né, presente, essa oração. Mais que Paulo escrevia cartas, se comunicava, ele dizia: anseio estar com você. A gente sofre muito essa pressão, porque a Abapai Church só tem lá em Criciúma, então a gente recebe, como o YouTube nosso. Tem gente congregando online. Né? Online. Nós temos muitas pessoas nessa situação hoje e nos pedindo: abre uma Abapai aqui na nossa cidade. Mas a gente ainda não tem a gente entendeu que o online é forte, mas ele não tem a vida do presencial. Então a gente sempre encoraja, pode, step. Por um tempo, o Senhor vai direcioná-los, vai haver uma comunhão. Nem que seja, daqui a pouco se minimizar, daqui a pouco levanta um líder. Bom, e aí a igreja da vida acontece. Isso. Porque eu falo que a igreja ela é expressa na segunda, né? Isso. Não é no domingo na reunião, é o dia a dia da igreja que é gostoso. A vida da igreja é na semana, né? O que vocês acham que nós, como igreja, aprendemos na pandemia? Acho que como igreja, talvez seria uma resposta mais longa, mas como seres humanos, aprendendo a valorizar. Valorizar. Quem não trocaria talvez tudo para ter um abraço de quem partiu? Acho que valorizar a vida. Mostrou que a gente é tudo igual, que não tem dinheiro, não tem pobre, não tem evangélico, não tem católico. Mostrou que Deus é soberano sobre tudo e todos. Exatamente. Acho que trouxe uma realidade de vida, de humano. Será que a pandemia mostrou para nós pastores que o templo não é tão importante quanto nós pensávamos que era?
Eu acho que para quem valorizava muito o templo, mostrou que o templo, a igreja não depende do templo. Exatamente. Trouxe uma transferência de valores. Não que o templo não tenha valor, claro. Até porque eu até falei com o Douglas sobre aquele livro A Treliça e a Videira, que fala dessa treliça que sustenta a videira. A treliça nos serve, mas a vida não está na treliça. Então a vida não está no templo, mas nos serve. Fez falta, mas claro, não tanto como a gente imaginava. Exatamente. Acho que trouxe uma... É a maior prova de que a igreja primitiva acontecia sem o templo. Sem o templo necessariamente. Se reuniu no templo, mas nas casas também. Então não era o templo. Não era o templo. E você acha também, Viviane, que a pandemia serviu também para nós pastores entenderem que nós não temos o controle e o domínio? Eu acredito. Uma das coisas que eu mais amei na pandemia, que eu observei, prestei muita atenção, é que nós não podíamos tocar nas pessoas. E existe ainda muito domínio em relação a isso, de pastores dizendo assim, eu vou dar a minha bênção sobre você, eu vou colocar... E muitas pessoas também viciadas em mão de ministro na cabeça. E teve um culto que Deus me deu uma direção. Filha, não pode tocar, né? Agora eu posso agir. Agora o meu espírito pode agir. Porque agora a glória vai ser do meu espírito, vai ser minha, né? E uma das coisas que eu percebi muito também a respeito de ministros e pastores e conversando com tantos é a desaceleração. A gente entendeu que a gente precisa desacelerar. A gente precisa... Deus falou assim comigo, filha, a tua agenda não está compatível à minha agenda aqui do céu. Vamos reprogramar a tua agenda. Né? Acho que a gente entendeu que a gente está vendo uma correria frenética, abrindo mão de valores, muitas vezes, familiares, né? Por atender agendas. Para mim, isso foi crucial. Eu penso na minha sogra, quantos cafezinhos ela me chamou, está na mesa, não posso ir, né? Tem uma viagem ou tem um atendimento, e quantas vezes eu podia ter parado tudo e tomado um café com ela. Entende? Então, eu acredito muito... Colaborando um pouquinho, eu também acho que a pandemia derrubou umas cercas. Isso. Tinha muito muro levantado. Isso. Não pode ir na igreja do fulano, do ciclano, do agora vai ouvir online, porque online estava lá com o celular. Veja o que eu quero. Isso. Então, aqui mostrou uma coisa, se tinha saúde ou domínio na igreja. Exatamente. Porque o que é saúde? Saúde é eu ensino a minha ovelha a escolher o pasto. Isso. Então, ela ia lá ouvir, não, isso aqui está fora. Isso aqui está benção, isso aqui ela sabia escolher o pasto. Então eu acredito muito que aquele que ensinou as ovelhas a escolher comida, está tranquilo. Pode ter internet, acabou. Pode entrar na internet aí, pode ouvir. Por isso que hoje a ideia de pastoreio compartilhado ela é interessante. Porque, por exemplo, hoje nós temos a bênção de ter vocês como mentores, por exemplo, e não fazendo proselitismo. Exatamente. É um pastoreio compartilhado. Então, por exemplo, eu não tenho essa mentoria. Mas eu posso dizer assim, olha, eu conheço um casal que tem, o Thelma e a Viviane. Então vocês vão lá e faz a mentoria com eles. Assim como nós indicamos. Exatamente. Quantos que já indicamos para estar participando online de... Então, por exemplo, esse pastoreio... Por isso que eu entendo, os pastores que não se atualizarem, não se atentarem para isso, as ovelhas correm um sério risco de ouvir gente errada. Exatamente. Agora, por exemplo, como eu tenho essa consciência... Pastor... como eu preciso assim, aprender mais sobre jejum. O Luciano Subirá tem umas mensagens de jejum muito interessantes lá, entendeu? Pastor, eu preciso ouvir mais sobre igreja com propósito. Começa a ouvir o Carlito Paz lá, igreja com propósito. Você está me entendendo? Pastor, eu queria assim conhecer um pouco mais sobre igrejas em célula. Vai lá no DNA, no EBUB e tal. Quer dizer, hoje você tem essa bênção. Você não precisa ser especialista em tudo. Exatamente. Isso é maravilhoso. Você tá entendendo? A Ariane, que esteve aqui, sexóloga, começa a seguir a Ariane, que fala desse assunto aí com habilidade e autoridade. Entendeu? Então, a pandemia trouxe isso para os pastores mais atentos. Assim, mais sensíveis ao que Deus está fazendo. O Espírito Santo mesmo, que o que Ele está fazendo. Você está me entendendo? Agora, infelizmente, alguns pastores, tem muitos que estão me ouvindo aqui, ou você acorda para isso, ou necessariamente as suas ovelhas vão buscar outros para ouvir. Agora, elas correm o risco, por não serem orientadas, de estar ouvindo gente que está
falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, gente da hipergraça que bagunçou, e tantos outros que estão falando aí coisas que realmente não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a pureza da teologia bíblica, entendeu? Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e dizer que eu vou continuar orando por vocês e quero que vocês venham qualquer hora conhecer o nosso projeto ali, não é só esse casamento, e quando quiserem mandar também um casal para fazer essa imersão. Eu estou fazendo agora, abrindo isso para os pastores. O que eu tenho percebido? Quando os pastores mandam os líderes de casais passar pela imersão, é interessante que eles voltam inflamados, né? Esses dias um pastor mandou 7, né? Mandou... acho que 3 realmente para ser tratado e acho que uns 4 para ser treinados, para passar pela imersão. Eu falei, Josué, impressionante. Os caras voltaram querendo salvar a cidade. Eles voltaram querendo... Assim, sediados. Então, é uma imersão que incendeia o coração para aquilo que eles foram chamados. Que lindo. Então, quando vocês quiserem mandar lá os líderes de casais fazer essa imersão, é muito legal, é muito legal. E nós também nós somos um ministério para-eclesiástico. Nosso ministério é de apoio às igrejas. Por isso que os pastores podem mandar sem nenhum problema, porque a gente sempre reforça o princípio de autoridade, o comprometimento com a vida da igreja local, e isso é muito importante. Mas eu queria, pastor Thelmo, que você deixasse uma palavra final de 2 minutos para todos que estão nos assistindo aí. Bom, eu gosto de trabalhar com a igreja, foi escolher uma mensagem, né? Pregar a vida toda. Talvez a ênfase bíblica para mim, ela é, além da salvação, é família. Sempre foi. Eu vejo família desde Gênesis. Eu vejo em Abraão, na Páscoa, eu vejo a família sempre sendo protegida. E então, talvez o conselho que eu daria para os homens, eu posso direcionar aqui hoje, o Madre Teresa de Calcutá disse no dia que ganhou o seu Prêmio Nobel da Paz, ela falou: quer promover a paz? Vai para casa e ame a sua casa, sua família. Então, só isso. Eu quero te encorajar a voltar para casa. Talvez você é um pastor mesmo e o seu ministério não está indo, mas seus filhos já foram. Quer um conselho? Salva o seu ministério, recuperando seus filhos. Uma flecha, às vezes, recuada, ela vai ser lançada mais longe. Então, eu quero te abençoar para que você cuide da sua esposa, cuide da sua casa, seja um bom marido, né? Que em 2022 você seja um bom marido, um bom pai, um bom cristão. E eu acredito que você vai ser frutífero, saudável e próspero em todas as áreas. Lindo. Viviane, deixa eu também uma palavra para as mulheres, então. Vamos direcionar para elas, as mulheres. E a palavra diz, né, para a gente não andar ansioso. Quando você estiver ansiosa, não anda, não toma atitude. Um dos maiores segredos das mulheres que caminharam com Jesus é que elas estavam pertinho dele e o conheciam. E um dos maiores segredos das mulheres hoje, de sucesso, não só sucesso na família, no casamento, mas sucesso em todas as áreas. Deus sonhou com você e te planejou. São as mulheres que caminham com Jesus. Há um convite nesses dias para as mulheres: caminhe comigo. Seja íntima do Espírito Santo e Ele vai te dirigir. Talvez você está perdida, ansiosa, tantas coisas na sua vida para colocar em ordem. Deus está falando assim para você: ei, vem caminhar comigo e eu vou colocar em ordem a sua vida. Eu te abençoo nesse dia onde essa entrevista, nesse podcast alcançou. Que Deus te abençoe. Que lindo, que maravilha. Olha, siga a Viviane, Viviane Martinello. Martinello, com 2 L's, 2 L's e 2 O's no final. Isso. E o pastor Thelmo? Thelmo Martinello. Thelmo Martinello. Eles estão presentes e fazendo um trabalho lindo no Instagram, Facebook, YouTube. Não deixem de segui-los. Eu sempre digo, você precisa seguir pessoas inspiradoras, certo? São pessoas que você pode ouvir com a certeza de que elas ouvem Deus. Eu gosto de ouvir gente que ouve Deus, certo? Eu sempre digo que Eva perdeu tudo porque ela ouviu quem nunca deu ouvido para Deus, porque se tivesse dado, não tinha sido expulso do céu. Não é? Então, cuidado com o que você está ouvindo. Esse casal, vocês precisam, devem ouvir, faça mentoria com eles, sempre muito bom. Gente, chegamos ao final do nosso podcast Amo Família, tão
abençoado e compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não deu o seu like, dê o seu like e deixe a sua mensagem, sua pergunta, o que você achou desse podcast. Sugere um outro casal para participar do nosso podcast, uma outra pessoa. Nós estamos convidando todos os dias alguém para compartilhar conosco aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast, todos os dias às 11 horas.